Organizando aqui a live, vamos entrar já já no Facebook. Material pronto. Vamos começar a fazer organização lá no Face. Você sempre foi só de mim. Compartilhar a tela. Que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas Os Ramones, yeah. Os heróis morreram de overdose. Boa noite, galera. Estão no poder. Boa noite. Boa noite, Fran. Boa noite, João Vitor. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Júnior. Boa noite, Catarina. Começando a nossa live de hoje, nós vamos falar de política, né? E nada melhor do que começar com Cazuza, né? Com a música Ideologia. A palavra ideologia que tem sido bastante disputada aí nos últimos anos, né? No meio político. Dela surgiram várias palavras como ideologia de gênero, ideologia, partido sem, escola sem partido, sem ideologia, né? A palavra ideologia que tem sido aí a empada da azeitona de todos os políticos, né? E usada erradamente, né? Boa noite, minha amiga Cristiane. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora ficha tudo em cima do muro, E os heróis morreram de overdose. Exatamente, Fran. Como essa palavra é usada errada, né?
Boa noite, Emília. Engraçado, Fran, que o próprio Karl Marx, né, dizia que a palavra ideologia era usada de maneira errada já no século XIX, né? Então, parece que não adiantou muito ele tão bem defini-la, né? Não adiantou muito, não. Bom, gente, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto sempre de começar com uma música, né? Para que a gente possa trazer aí uma reflexão, né, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, então deixa eu só fazer um pedido, né? Porque quando vocês escolheram o tema dessa aula, né, lá na votação, quando vocês escolheram aí o tema dessa aula lá na votação, eu fiquei preocupado, né, com essa aula, não com vocês, é claro, né, o público é altamente qualificado, né, mas eu fiquei preocupado em a gente ser atingido aí, né, por algumas, né, considerações ruins, né, nesse momento que a gente vive politicamente tão conturbado, né, tão complicado no país, no mundo, né, de uma maneira geral, tá? Então, vou falar que nem uma pessoa que eu admiro muito, né, que é aquela menina, a repórter, né, e hoje ela tem um canal no YouTube, a Gabriela Priori, né, que ela costuma dizer, agora, menos emoção e mais razão. Né? Vamos fazer menos emoção, mais razão, para que a gente possa discutir. Qual a ideia desse nosso encontro de hoje, né? Se não der tempo de fazer tudo, até porque os planejamentos às vezes acabam ficando muito longos, né? A ideia de hoje é a gente reconhecer os termos esquerda e direita politicamente, quais são as origens dele. Então nós vamos fazer aí uma viagem pela história de mais ou menos aí uns 2 séculos, né? A gente vai começar ali no mundo estamental pré-Revolução Francesa, vamos passar pela Revolução Francesa, passarmos pelo século XIX, né? E virmos parar até aqui o século XX. Talvez não dê para a gente fazer, para que a gente faça, né, a discussão sobre os partidos políticos no Brasil, mas a gente vai chegar lá. A ideia é chegar lá para que a gente possa fazer essa discussão. Se não der para fazer hoje, a gente faz em outro momento, a gente marca aqui em outro momento. Mas vamos prestar atenção nas origens desses termos, né? Sabrina, bom dia, querida. Luísa, bom dia. Helder, bom dia, querido. Joyce, bom dia. Boa noite, querida. Tô dando bom dia, né, para todo mundo. Boa noite, né? É que francês, né? Bom dia o dia inteiro, né? Então vamos lá, gente. Separei um roteirinho aí para vocês, né? Para que a gente siga esse roteirinho, mandei esse roteirinho aí previamente para vocês, tá? Que é o roteiro aí da nossa discussão. Bom, já vou falar desde já. Os termos direita e esquerda na política, eles existem, tá? Boa noite, Neiva. Eles existem desde a Revolução Francesa. São termos, né? Direita e esquerda politicamente, são criados pela Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa é uma das 2 revoluções, segundo o historiador Eric Hobsbawm, que fundam o mundo contemporâneo. A partir da Revolução Francesa é que nós temos o mundo contemporâneo, ou seja, o mundo como estamos hoje. Ainda somos herdeiros, né, da Revolução Francesa e dos seus conceitos, do que ela deixou como herança pra gente, tá? É muito importante, vocês que estão estudando história, sobretudo, né? Esse livro aqui é um livro muito importante, que é o livro A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm, tá vendo? 2 revoluções deram molde ao nosso mundo de hoje. A Revolução Francesa, como eu falei para vocês, e a Revolução Industrial, sobretudo a inglesa, na sua primeira fase, no século XVIII, né? Que revolucionou a economia do mundo, os modos de produção no mundo. Então essa dupla revolução, é o que o Hobsbawm chama aqui de dupla revolução, elas vão mudar o mundo, né? E a gente vai fazer a passagem daquele mundo que eu vou mostrar aqui para vocês já, estamental, de uma outra ordem, né? De uma outra ordem política, de uma outra ordem econômica, para o mundo contemporâneo, tá? E nós vamos entender já por que a gente entra, então, nesse mundo contemporâneo, né? Por que ele é contemporâneo e não é mais moderno. Lembrando a vocês, né? Com o final da Idade Média, tá? Por volta ali mais ou menos dos séculos 14 e 15, a gente tem a introdução do mundo moderno, aí a história moderna, a Idade Moderna vem até a Revolução Francesa, e da Revolução Francesa até os dias de hoje nós temos o mundo contemporâneo. Perfeito? Tá? Só para vocês se encontrarem aí na discussão. Tá? Boa noite, Giovana. Boa noite, Rita. Boa noite,
Tia Marília, boa noite, Guilherme Gomes, querido. Então vamos lá. Né? Então, o que foi essa dupla revolução? Tá? O que existia? Como que era configurado esse mundo anteriormente, anterior à Revolução Francesa, mas ainda no século XVIII? Tá? Existia aqui uma sociedade que a gente vai chamar de sociedade estamental, que é essa sociedade com esse gráficozinho aí. Normalmente, né, em aulas de história, a gente usa aquele famoso triângulo, né, dividido em 3 partes, que lá em cima está o primeiro estado, embaixo o segundo estado e embaixo o terceiro estado. Eu gostei mais desse daqui, que inclusive eu botei lá no roteiro para vocês a imagem, né, porque ele é mais complexo, né, dá para a gente entender melhor como funcionava essa sociedade, tá? Então vamos lá, como que funcionava aqui essa sociedade? Nós tínhamos aqui embaixo, ó, os pobres, as pessoas mais pobres dessa sociedade, tá? São as pessoas que trabalham no campo, ainda, né, na maior parte da Europa e na maior parte do mundo, ainda sobre regime de servidão, tá? Aqui no meio aqui nós temos, ó, níveis modestos, pequenos artesãos, produtores liberais, né, lavradores com terras, com pequenas terras, né, com aquelas terras menores, né, sem ser latifúndios. E aqui no terceiro estado, lá em cima, nós temos os ricos, que são os comerciantes, os banqueiros, os donos de terra e títulos da fazenda, tá? É a famosa classe que a gente vai conhecer historicamente enquanto burguesia, tá? Famosa burguesia. É engraçado, né, que todo professor de história tende a achar que a gente sabe o que é burguesia. Mas, gente, nada é óbvio, né? A burguesia ela foi uma classe social que, através da acumulação, através do trabalho, ela começou a se diferenciar dentro do terceiro estado, né? E ela começou a enriquecer muito. Então, são, sobretudo, comerciantes e banqueiros. Beleza, gente? Aí, o que tinha aqui nessa sociedade? Nessa classe aqui intermediária, boa noite, Débora Miranda. Tudo bom, minha amiga? Nessa classe intermediária aqui, nós temos o clero. O que é o clero? Gente, nessa sociedade, a igreja ela é fundamental. A religião ela é fundamental. Porque é a religião... Aí, vamos voltar à palavra, Fran. É a religião que fornece a ideologia, né, para que as pessoas dessa sociedade acreditassem que a figura do rei era um representante de Deus na Terra. E se é um representante de Deus na Terra, ninguém discute, certo? Se é um representante de Deus, ninguém discute, né? Deus mandou seu representante, então não há discussão, tá? Então é assim que se estrutura essa sociedade, tá? Exatamente, Giovana, quando que vão surgir os primeiros bancos? Os primeiros bancos, eles surgem no finalzinho da Idade Média, né? Daí o nome banqueiros, né? As pessoas ficavam nos bancozinhos trocando as mercadorias no comércio entre os feudos, tá? Isso mesmo, isso mesmo. Então vamos lá, olha só. Aí aqui nós temos no clero, nós temos divisões também. Por isso que eu gosto mais dessa imagem que eu estou projetando para vocês, que ela é mais complexa, né? A gente tem várias classes intermediárias, né? Vários segmentos aí intermediários. Aí nós temos aqui o baixo clero, que são aqueles padres, né? Os párocos, né? São os menores ali que ficam dentro da comunidade. Até hoje a gente não tem isso, né? Os pastores dentro da comunidade, né? Os padres, né? Então a gente tem o baixo clero, tá? Que é esse clero ali menos importante. Aí nós temos também a baixa nobreza, tá? Que são os fidalgos, são aquela nobreza que não está ligada diretamente ao rei, tá? Aí nós temos aqui, ó, o médio clero, que são os abades, né, as abadesas, os membros dos cabildos, né, curas e paróquias, né? Então, ó, aqui nós temos a classe média ali do clero, tá? E aqui nós temos a média nobreza também, tá? Que é uma nobreza de cavalheiros, né? E nobreza de toga, né? Juízes e outros, né? São os juízes dessa sociedade, é o pessoal aí do judiciário, tá? Bom, e nós temos o alto clero, que é formado pelos cardeais, bispos e o papa, não é isso? Até hoje, quem é que escolhe o papa lá? Quando o papa falece ou quando tem uma transferência, né? Como a gente viu agora entre os dois papas, né? Tem um filme muito bom sobre isso, que é Os Dois Papas, né? Que tá lá na Netflix, né? É o alto clero.
São eles, né, os cardeais e os bispos, né, que escolhem quem é o Papa, tá? E temos também a alta nobreza, que é aquela nobreza mais próxima do rei. E lá em cima nós temos o rei, né, o rei absoluto, tá? O rei, que é o senhor de tudo. Vamos lá, vamos pegar um exemplo, tá, gente, histórico desse rei absoluto, desse rei que comanda tudo. Quem é o grande exemplo desse rei que comanda tudo? Alguém aí sabe me dizer? Esse rei que controla a sociedade estamental, né? Por que a gente chama essa sociedade estamental? Que ela é dividida, né, em estamentos. É quase que uma sociedade de casta. É muito difícil você sair de um nível para um outro nível, tá? Você tem uma mobilidade social muito pequena. Alguém sabe me dizer quem é o rei mais importante que simboliza toda, né, essa questão do absolutismo real? Olha só, temos ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É o famoso Luís XIV, né? O nosso Rei Sol, o rei de França, o rei que comandou Versailles, né? O Palácio de Versailles. Vou colocar ele aqui para vocês verem, hoje verem, né? O rei Luís XIV, né? Que ele é conhecido. As imagens dele são muito conhecidas, né? O rei Luís XIV. Deixa eu colocar ele aqui para vocês verem, né? Ele é muito conhecido na historiografia, né? O Rei Sol, que comandou a França, né? Olha ele aqui, com as suas madeixas grandes, né? Deixa eu só, como é botar as imagens aqui, com as suas madeixas grandes, né? Os cabelos grandes, né? Eles eram muito vaidosos, né? Os reis, né? E que comanda aí essa sociedade. Ele vai abrir aí já na minha tela já, gente. É porque eu tô com muita coisa aberta, senão demora um pouquinho mesmo, né? Exatamente. Luís XIV, né? O Rei Sol, como o João e como o Júnior colocaram aí, né? Que era o rei francês que dizia o quê? Ele dizia em francês, l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. Eu sou o Estado, né? Eu sou o Estado, toda a representação do governo, do Estado, da sociedade, passa por mim, porque eu sou o representante legítimo de Deus na Terra e o clero está aí para confirmar o meu poder, né? Confirmar aí esse meu poder, certo? Então, ó, o Estado sou eu. Ele comandava toda a corte, né? E para isso tem um livro muito legal, gente, que se chama Sociedade de Corte, que é de um carinha chamado Norbert Elias, tá? É muito bacana, que ele vai explicar como que essa sociedade funcionava. Era uma sociedade que funcionava através da ideia, né, do poder do status. Né? O poder está no seu nome, na sua filiação com a nobreza. Tá? O poder não está no dinheiro. Não é uma sociedade que lida com a ideia de dinheiro e poder. Quer ver para ficar mais simples, para vocês entenderem definitivamente, nunca mais esquecerem? Né? Nessa sociedade funciona assim. Né? Vamos imaginar o seguinte, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que eu, André, tá? Vocês estão aí em algum lugar, nas ruas, né? E eu, André, passo por vocês dentro de uma Ferrari. O que vocês vão achar? Se eu, André, passar dentro de uma Ferrari, dirigindo uma Ferrari, né? E acenar para vocês. Vocês vão dizer, putz, professor André tá rico pra caramba. Né? Professor André é poderoso. A gente, na sociedade contemporânea, costuma associar poder a dinheiro. Só que nessa sociedade aqui, a sociedade de Luís XIV, o poder não está ligado a dinheiro. O poder está ligado a você ter um título de nobreza. Você está próximo do rei. As pessoas disputavam, né, como Elias conta aqui nesse livro, estar próxima do rei. Era mais ou menos o seguinte, imaginem vocês aí, né? Deixa eu pegar uma cantora muito popular aí da geração de vocês, né? Imaginem vocês, né? Poderem acompanhar a Lady Gaga tomando banho, né? Sei lá, na banheira dela, conversar com a Lady Gaga na banheira. As pessoas disputavam, né, a proximidade do rei, né? E elas viviam aquela vida em corte com vários rituais de quê? Rituais de etiqueta, né? Era saber comer, era saber falar, era saber estar próximo do rei, era saber, né, da arte que o rei gostava, da música que o rei gostava. Tudo passa para um outro tipo de capital. Nessa sociedade, o capital que importa não é o dinheiro, e sim o prestígio social. É você estar próximo do rei. Deu para entender a diferença? Não é uma sociedade do capital, do dinheiro. Né? Tanto que, como nós vimos lá naquele quadro,
como nós vimos aqui, né, quem tem o dinheiro nessa sociedade, que são os burgueses, os comerciantes, eles estão aqui, eles não estão lá em cima. Quem está lá em cima é quem tem o prestígio social. Então é um capital diferente. Então deu para perceber, gente? Não existe, né? A Xuxa, né? Como a Emília falou aqui, né? Não existem, né? Essa coisa de você associar logicamente, né, instantaneamente, dinheiro a poder, dinheiro a prestígio. Nessa sociedade, o dinheiro não é prestígio, tanto que a nobreza, tanto que a burguesia está aqui. Então, o que vai começar a incomodar essa classe social, a burguesia, né? Ela vai começar a ficar incomodada que ela tem dinheiro, porém, ela não tem prestígio social, né? Pra gente isso é muito estranho, mas, gente, realmente é um outro mundo, é uma outra psique, né? É uma outra mentalidade. Tanto que, olha só, o próprio Norbert Elias, né, nesse livro aqui, tá? Ele fala sobre a psique, né? O comportamento e a mentalidade dos homens nessa sociedade, que é uma mentalidade totalmente diferente da nossa no mundo de hoje, que a gente associa dinheiro a poder. Essa era uma outra sociedade com outra configuração, tá? Então, o que vai acontecer aqui? O capital, então, está atrelado ao prestígio social da nobreza, tá? Então, o que eles vão começar a fazer? A burguesia, esse grupo de comerciantes, eles vão começar a colocar os seus filhos para estudarem nas melhores faculdades da França, né, da Inglaterra, né, a nobreza de Portugal, a nobreza de Espanha, tá? Eles vão colocar seus filhos para estudarem nas melhores faculdades, né? Então vamos supor, né, a gente tem aí o João Vitor Martinez, né? Ele é um comerciante famoso, rico, né? Porém ele não tem prestígio social, ele não pode definir nada da política, né? Ele não pode definir nada do Estado. E ele vai colocar o filho dele para estudar numa universidade. E o filho dele vai estudar junto com alguns nobres que estão estudando também nessa faculdade. O que vai acontecer? O filho dele vai perceber que ele nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum, porque ele não é um nobre, né? Então, o que vai acontecer? Esse grupo de intelectuais, esse grupo, né, essa geração que vai ter pais burgueses, né, muitas vezes até sem serem alfabetizados, mas muito ricos, né, eles vão estudar em prestigiosas universidades e vão começar a formar um pensamento para quebrar aquela sociedade e que represente, de fato, o poder financeiro da burguesia. Que tipo de pensamento é esse? No século XVIII, a gente dá o nome a esse pensamento de quê? De iluminismo. Os iluministas são filhos, se você for pegar todos os iluministas ali, os mais famosos, normalmente eles são filhos de comerciantes, né, de burgueses muito ricos, que puderam estudar, mas não têm prestígio social. O Rousseau, o pai dele, era um grande relojoeiro. O Locke, né, o pai dele, também era um cara, era um comerciante muito famoso, né, muito rico. Então, esses iluministas, eles vão começar a criticar a ideia de que o rei, né, tenha o poder absoluto e que ele possa controlar toda a sociedade, né? Daí, o iluminismo, ele vai gerar a crítica ao rei e vai gerar uma crise nesse modelo dessa sociedade, né? E as crises nesse modelo e nessa sociedade se dão através do quê? Das revoluções. Vamos lembrar aqui de uma coisa, fazer uma revisão. Antes da Revolução Francesa, na Inglaterra, ocorre uma série de revoluções, tá? Que vão fazer com que a nobreza perca boa parte do seu poder, né, e deixe de ser absoluta. Como que funciona a Inglaterra até hoje? A Inglaterra, gente, ela tem a rainha que nunca morre, né, segundo Gregório de Vivier, o Greg News, né, a rainha que nunca morre. Eu morro de rir quando Greg News fala isso, né? Eles têm a rainha, mas a rainha, ela não tem o poder absoluto. Lá quem tem o poder, né, de controlar o comércio, as relações exteriores, a moeda do país é o primeiro-ministro, não é isso? Lá é uma monarquia do tipo constitucional, que limitou o poder da nobreza, tá? E ela sofreu uma série de revoluções, a Inglaterra, liberais, burguesas, né, que limitaram o poder do rei. Dentre essas revoluções, a mais famosa é a Revolução Gloriosa, tá, que aconteceu na Inglaterra e que justamente diminui o poder do monarca absoluto, tá?
Então, é isso que vai acontecer na Inglaterra no século XVIII, antes da Revolução Francesa, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Né? A gente tem uma crítica e uma crise. Eles vão começar a criticar. Vamos lá, como que eles criticam isso, gente? Um dos iluministas mais famosos é o Montesquieu, que ele vai criar a ideia de que o Estado ele deve ser dividido em 3 poderes, como a maior parte dos estados democráticos hoje tem, não é isso? Como é que é formado os estados democráticos? Quais são os poderes que nós temos? Vamos lá. Nós temos o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Esses 3 poderes. Essa tripartição dos poderes é uma ideia de Montesquieu para quê? Para diminuir o poder do rei. Né, para que o rei tenha o seu poder diminuído. E cada um desses poderes, né, conseguirem controlar a sociedade. Né? Deu para entender? Ele cria 3 poderes para diminuir a concentração de poder na mão do rei. Beleza até aí? Então vamos lá. Tá? Então é uma forma de você controlar o poder do rei, tá? Que o Montesquieu vai criar, certo? Então o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a lançar ideias, organizar movimentos sociais. Vocês sabiam que um dos movimentos sociais mais importantes surgidos aí nessa época, né, é a maçonaria? Não vou ficar falando de maçonaria aqui, tá? Eu sei que todo mundo é curioso. Toda vez que eu dou aula de história sobre o século XVIII, todo mundo quer saber as origens da maçonaria, dos Illuminatis, né, de todas essas coisas. Não vou falar. Depois eu faço uma outra live para vocês, se vocês ficarem curiosos quanto a isso, tá? Mas o que são a maçonaria, de uma maneira geral? A maçonaria está muito bem descrita, tá? Nesse livro aqui, Crítica e Crise, do historiador Reinhard Koselleck. Né? O que a maçonaria fazia? Gente, a maçonaria era um grupo de burgueses, tá? De comerciantes ricos, iluministas, letrados, que estavam criticando o rei e que não podiam criticar o rei, porque senão o rei mandava sua polícia e mandava prendê-los. Né? Daí, um dos símbolos maçônicos, né, mais famosos é o bode. Né? E normalmente quem é religioso acha que a maçonaria está ligada a conhecimentos ocultos ou do demônio, até porque o bode está simbolizando o demônio. Nada a ver, absolutamente nada a ver com isso, tá? Isso aí foi o próprio clero que inventou que a maçonaria está associada ao diabo. O bode, na verdade, eram os animais que eles colocavam na porta. Eles estavam se reunindo numa casa, eles colocavam um bode na porta das suas casas com um sininho. Quando a polícia do rei, né, chegasse para ver se estava tendo reunião, alguém falando mal do rei, o bode ia se agitar, né, e o bode ia fazer o sininho, né, emitir o som, e eles fugiam pela parte de trás, ou pelos fundos da casa, ou pelos caminhos subterrâneos da casa. Né? Então o bode expiatório é esse, é o bode que está lá fora com o sininho, que vai supostamente estar espiando e vai emitir o som e vai possibilitar que eles fujam, né, do poder da polícia real. Né? O Júnior já tá aqui, ó. Já temos tema para a próxima live, né? Vocês já querem que eu fale de maçonaria, de Illuminatis, né? Esses conhecimentos ocultos, né? Podemos pensar nisso, né? Vocês só me botam em furada, né? Então vamos lá, né? Então olha só. Qual é o grande confronto antes da Revolução Francesa? O grande confronto que eu botei aqui no resumo para vocês é entre o absolutismo, entre a nobreza, a classe social nobreza, e a classe social burguesa, a burguesia, tá? Esse é a grande porradaria, né, que a gente vai dizer assim, da Revolução Francesa e de todo o século XVIII, beleza? Os burgueses tentando cada vez mais, né, brigar com o poder do monarca absoluto, tá? Então vamos lá. Então esse é o primeiro fight aí, né? Esse é o primeiro grande fight aí, tá? De 2 classes muito, muito poderosas. Uma poderosa financeiramente, a burguesia, e outra poderosa politicamente, né? Que é a nobreza, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouco agora dessa questão aqui da Revolução Francesa. Por que a Revolução Francesa ela é tão importante? Gente, tá vendo? Falei do Hobsbawm tá aqui. Tem um dicionário imenso, olha só, isso aqui é imenso, ó, sobre a Revolução Francesa, né?
Por que a Revolução Francesa ela é tão importante para forjar o nosso mundo contemporâneo, o mundo como a gente conhece hoje, né? Já falei aqui que, dentre tantas coisas, os conceitos de esquerda e direita, que são o tema dessa live, né? Eles vão surgir aí. E, de uma certa maneira, há um grupo de historiadores que dizem, né? Que diz, né? Perdão, que a Revolução Francesa, ela configura, dentro da Revolução Francesa, em 10 anos de Revolução Francesa, de 1789 a 1799, aconteceram todas as possibilidades de troca política. Em um momento a esquerda vai estar no poder, em outro momento a direita vai estar no poder, em outro momento uma direita mais autoritária, militarizada, vai estar no poder, e em um grupo social, né, de niveladores, né, que vão buscar o igualitarismo social total, né, vão estar no poder, tá? Estar no poder não, vão brigar pelo poder. Então a gente tem todas as possibilidades, todos os arranjos políticos possíveis que depois aconteceram no mundo, até 2020, aconteceram em 10 anos na França, do final do século XVIII. Olha que interessante. A Revolução Francesa, ela nos dá várias possibilidades de arranjos políticos. Eu não vou explicar a Revolução Francesa toda aqui para vocês, não, tá? Mas eu quero que vocês entendam essas possibilidades de arranjo político. Direita no poder, esquerda no poder, centro no poder, certo? Então, a Revolução Francesa, ela nos possibilita isso. Tá? Isso que é o importante, por isso que eu trago ela aqui para minha live. Eu não vou ficar dando uma aula de Revolução Francesa, né? Eu adoro esse tema, gente. Eu adoro o tema da Revolução Francesa. Uma vez, né, eu me empolguei tanto. Eu dava aula no pré-vestibular comunitário no Garden Azul. Uma vez eu me empolguei tanto, que eu fiquei 3 meses falando da Revolução Francesa. Os alunos não aguentavam mais, os alunos me viam, já lembravam da Revolução Francesa, né? Mas eu não vou ficar falando de Revolução Francesa a live toda, não. Eu quero que vocês entendam que isso é o importante aqui, tá? Então vamos lá, para a gente entender, né? A Maria Solange perguntou aqui, a Igreja Católica. A Igreja Católica, Maria Solange, ela é importantíssima, tá? Para confirmar o poder do rei. Eles estão aqui, ó, eles são o clero, eles são a classe intermediária, o segundo estado aqui, né, dessa sociedade aqui, entendeu? Eles são importantíssimos. E muitas das vezes, tá? Boa noite, Kátia Teixeira, né? E muitas das vezes, tá? O clero, ele também ele é atingido pela burguesia, né? Na França, no iluminismo francês, eles são totalmente anticlero, né? Eles são totalmente anti-igreja católica, tá, Maria Solange? Só para te passar essa informação aqui. Não é todo tipo de iluminista que é contra a igreja, não, tá? Mas na França isso é muito comum. Tá? A França, eles são muito mais radicais contra o clero e a nobreza, né, que nos outros países, tá? E tem uma especificidade, tem uns porquês, tá? Mas vamos lá. Ó, aqui a questão da Revolução Francesa. Então, o que aconteceu na Revolução Francesa? Tá? O rei, a França está vivendo um caos econômico, tá? Devido a uma série de fatores econômicos, como seca no campo, falta de alimento, né, nas cidades, problemas com a diplomacia externa, né? Os franceses mandam seu exército e armamentos para os Estados Unidos, né? Para a guerra a França, né, como é inimiga da Inglaterra, eles ajudam os Estados Unidos na sua guerra de independência contra os britânicos, né? Tanto que a Estátua da Liberdade é um presente da França aos Estados Unidos, né? Então o que vai acontecer aqui? A França vai começar a ter uma série de problemas econômicos, políticos, né, externos, né, política externa e interna, né? E o rei, que vai ser, no caso, o, né, neto do Luís XIV, o Luís XVI, tá? Ele vai começar... Não, ele não vai ter muito tato, ao contrário do Luís XIV, não é isso, gente. Político, ele tem tato e não tem tato. Vamos lá, ó, começar a gerar polêmica aqui, né? Político tem habilidade política ou não? A gente tem visto isso no Brasil, né? Por exemplo, o Lula, independente, tá, de questionamentos aqui, independente de questionamento, o Lula tinha muita habilidade política, né? Já a Dilma não tinha muita habilidade política, tá? Então, por isso que a gente, né? Maquiavel explica isso muito bem, tá? Então, vamos lá. O que vai acontecer na França? Essas séries de questões, né, vai gerar uma questão inicial, que é o marco da Revolução Francesa, né, que é a queda da Bastilha, que ela acontece em 14 de julho de 1789, é a data, é o maior feriado francês até hoje, né? O que aconteceu ali? O que era a Bastilha? A Bastilha era a prisão política do rei. Todo mundo que se opunha, tá,
ao rei, era preso e era mandado para a Bastilha, que era uma prisão que ficava no centro do Rio Sena, em Paris, tá? E ela era toda com uma muralha imensa, né? Ela era uma antiga fortaleza medieval, então ela tinha uma muralha imensa e ali dentro ficavam os presos políticos, as pessoas que falavam mal do rei, se opunham ao rei e essa coisa toda, né? Então ela é um instrumento de controle do rei. Né? E o que vai acontecer? Misteriosamente ou não, né? A Bastilha vai ser tomada. A Bastilha só foi tomada por quê? Porque os próprios forças, né, do Estado, né, que controlavam a Bastilha possibilitam, né, que ela seja tomada pelo povo. Né? Então o rei ele tem o seu poder diminuído a partir do momento que o seu principal instrumento de poder, de tortura, né, de questões políticas, de controle político, é tomado pelo povo. Né? Aí tem uma categoria povo muito aberta. Tá? Então o que vai acontecer aqui, né? Quando a Bastilha é tomada, no primeiro momento da Revolução Francesa, o rei ele deixa de ser um monarca absoluto, Luís XVI, e passa a ser um monarca constitucional. Né? E vai ser criada uma Assembleia Nacional Constituinte. Por isso que eu trouxe aqui as imagens para vocês. Ó, vou colocar aqui na tela a imagem da Assembleia Legislativa Francesa. Deixa eu me tirar daqui, ó. Tá? Vou aqui para o lado, tá? Para que vocês possam entender as origens do termo direita, esquerda e centro na política, no debate político. Correto? Então vamos lá. Como é que ficava isso? Então o rei, o Luís XVI, ele não gostou muito, né, de ter os seus poderes limitados, não, tá? De ter virado um monarca constitucional, tá? Então o que vai acontecer aqui? O rei vai ficar lá no meio, à sua direita, tá? É que aqui na tela tá invertido, é óbvio, né, gente? Aqui na sua direita, a gente tinha o quê? Os girondinos, que eu vou explicar já já. À esquerda, nós tínhamos os jacobinos e no centro nós tínhamos os pântanos, tá? Deixa eu ver só a questão aqui. A Fran colocou ser chefe de Estado, exatamente, e a Emília colocou aqui. Lula não tinha muito estudo comprovado, mas ele lia bons livros, né? Exatamente, a questão ele tinha carisma, ele tinha mobilidade política, ele tinha um saber, né? Isso é um saber, né, gente? Você, às vezes, né? Às vezes você é muito instruído, sabe muita coisa, né? Mas você não tem habilidade política. Isso é uma habilidade, né? É próprio, né? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Né? Os girondinos, quem são os girondinos aqui na Assembleia? Eles são os grandes banqueiros, tá? E os grandes comerciantes. Tá? Então é a alta burguesia. Tá? Os jacobinos é uma burguesia intermediária, são formados principalmente por profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais? Médicos, advogados, professores. Tá? Então é uma classe média. Né? Então nós temos uma classe muito poderosa e uma classe média, certo? E os pântanos, né? Os pântanos aqui, eles representam sobretudo os donos de terra, tá? Aqueles grandes fazendeiros, tá? Que são donos de terras, tá? Então nós temos o centro, a direita e a esquerda. Historicamente, tá? Pelo menos na Revolução Francesa, todos que estão ligados à esquerda estão mais próximos do povo. Todos que estão ligados à direita estão mais próximos da elite, assim como o centro. Então começou a se formar uma oposição entre a elite e os que estão mais próximos do povo. A gente tem uma classe social que é o próprio povo aqui, só que ela não está na Assembleia Legislativa, que são, sobretudo, os sans-culottes, tá? E são os populares mesmo, tá? Que vivem nas cidades, tá? Que são os mais à esquerda possíveis. Tá? Tanto que no quadro que eu trouxe para vocês dos partidos políticos, a gente tem assim, esquerda, centro-direita, extrema-direita e extrema-esquerda. Né? Hoje a gente tem tudo isso. Tá? Aí uma pergunta que sempre aparece, que sempre me fazem particularmente. Né? Professor, essa definição de esquerda e direita, ela não só cabia à Revolução Francesa, mas ela passou a ser usada no mundo todo. Tá? Então tem toda uma discussão se essa apropriação pode ou não pode mais ser usada, tá? Então deu para entender a origem do termo, tá?
O termo ele é oriundo dessa divisão aqui da Assembleia Legislativa Francesa. Tá? Deu para entender, gente? Se tiverem alguma dúvida aí, a gente volta aqui. Tá? Mas vamos voltar lá para o roteiro. Tá? Então, esse termo surge nesse momento da Revolução Francesa, que é o momento da primeira fase da Revolução Francesa, que o rei é tornado, né, um monarca constitucional. Ele perde seus poderes absolutos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aí vão acontecer aqui o que eu falei para vocês anteriormente. Né? A direita vai chegar no poder em algum momento, a esquerda vai chegar no poder em algum momento. Vamos ver quais são esses momentos aqui da Revolução Francesa. Tá? Então, o que vai acontecer? O rei vai ficar muito incomodado que ele está tendo seus poderes limitados por essa Assembleia. Ele vai tentar fugir da França e ele vai tentar articular com os países vizinhos uma contra-revolução. Tá? O que vai acontecer? Ele vai ser preso na fronteira e ele vai ser considerado um grande traidor nacional. E enquanto ele é considerado um grande traidor nacional, os jacobinos vão tomar o poder. Então, olha só, tínhamos o centro, quem comandava esse primeiro momento da Revolução, né, era o centro. Aí nós vamos ter, no segundo momento, que é o momento do terror, tá, os jacobinos no poder, a esquerda no poder. Tá? Por que esse período é conhecido como terror? Que é o período da Revolução Francesa no qual ocorrem o maior número de mortes, a guilhotina. Essa fase pesada da Revolução Francesa, que as cabeças começam a rolar na guilhotina, né, é associada ao terror e é associada à esquerda. Né? Por isso que todo mundo que é de direita diz, né, que quando a esquerda chega ao poder, normalmente ela é terrorista. Né? Não estou fazendo qualificações, tá, gente? Só estou explicando, tá? Aqui tem a ver com esse período da Revolução Francesa que dá nome até aos movimentos terroristas, tá? Esse nome vem desse momento aqui da Revolução Francesa de domínio dos jacobinos. Né? Então, ó, tínhamos o centro no poder, tínhamos o rei no poder, tínhamos o centro no poder, agora nós temos quem? A esquerda no poder. O que vai acontecer com o rei? Guilhotinado. Tá? Morto. Então o rei morre, o Estado absolutista morre. Né? Aí a revolução começa a ficar tensa. O que vai acontecer? A França vai sofrer uma série, né, de ataques dos países, de seus vizinhos estrangeiros. Né? E ela vai começar a fortalecer o seu exército. Estamos numa época em que o que dá a força militar a um país é o número de pessoas. E a França era o país da Europa, né, que tinha o maior número de habitantes. Então, o seu exército era mais forte. Né? Então, esse exército está fortalecendo-se. O que vai acontecer? Por uma série de problemas internos, né, entre os líderes jacobinos, Danton, Robespierre, né, um vai começar a matar o outro, acusar o outro de corrupção, uma série de coisas, né, que lembram até o Brasil recente, né? Vai acontecer uma série de acusações de corrupção e os jacobinos vão ser tirados do poder pelos girondinos. E os girondinos vão chegar ao poder. Olha só, gente. Tivemos o rei no poder, tivemos o centro no poder, a esquerda no poder e agora nós temos a direita no poder. O caos político vai continuar. Né? Continua nessa fase que a direita está no poder. Tá? Os girondinos estão no poder. Vai ser um caos político. A única coisa que vai dar certo na França são os grupamentos militares. O exército francês, que num primeiro momento eles resistem às invasões dos exércitos externos, eles vão começar a tomar a Europa. Então, se o mundo político está um caos, é que nem o mundo de hoje, né? Da nossa política brasileira. Está um caos. Tá? Aí, de repente, imagine que os militares comecem a ganhar uma série de guerras. Né? O Brasil se meta aí numa guerra, né? E os militares começam a ganhar uma série de guerras. Né? O que vai acontecer? Os militares vão passar a ser agentes importantes politicamente dentro dessa França. Não é à toa que um militar desses vai se tornar, né, o grande representante do final da Revolução Francesa. Quem é esse militar? Ele se chama Napoleão Bonaparte. Então, olha só, do meio militar é que surgiu alguém para controlar o caos, né, as brigas internas da direita, da esquerda, enfim, de todos esses grupamentos sociais. Então, os militares saem com uma imagem de super-homens que resolvem as questões da política. Gente, quantas vezes isso já não aconteceu na história do Brasil? Os militares serem chamados, né, de
suposto poder intermediário para resolver o caos político do Brasil. Há grupos no Brasil hoje, né, que defendem o retorno dos militares, o fechamento do Congresso, né? Esses grupos são grupos autoritários que têm origem na subida ao poder pelo Napoleão Bonaparte, né? O que a gente vai chamar em ciência política de bonapartismo. O que é bonapartismo? É um poder autoritário que se baseia na ideia de que os militares são a liderança que vai salvar a pátria, né, dos problemas políticos, do caos político, da corrupção da política, de uma série de coisas, tá? Eles vão ser extremamente nacionalistas, eles vão ser imperialistas. Correto? Deu para entender, então? Olha só, ainda temos um outro grupo, que é um grupo, né, que está... Isso aqui, na verdade, o bonapartismo é o que a gente vai chamar de extrema-direita hoje. A extrema-direita, ela ganhou várias configurações, como a gente vai ver já já, no fascismo, no nazismo, nessa coisa toda. Mas ela tem início com a subida do poder de Napoleão Bonaparte. Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre essa subida do poder de Napoleão Bonaparte, né? Quem era Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte era um cara que teve uma vida militar e que teve sucesso dentro dessa vida militar. Foi subindo de cargos, né? Galgando vários cargos dentro da hierarquia militar, tá? E ele é o primeiro chefe de Estado de toda a história ocidental a chegar no poder por via do mérito próprio, por via da sua própria trajetória biográfica. Daí, o primeiro homem, né, a ter usado a ideia de meritocracia para chegar ao poder é Napoleão Bonaparte. O Eric Hobsbawm, ele tem aqui um finalzinho de um capítulo nesse livro, né, da Era das Revoluções, que ele fala justamente de Napoleão e desse mérito. A ideia de meritocracia está ligada à ideia de Napoleão. Gente, em todas as casas no início do século XIX, até metade do século XIX, as pessoas tinham busto de Napoleão dentro da França, né, com muito orgulho dele, da figura dele. Então essa ideia de meritocracia, né, que é defendida até hoje, né, ela é defendida em cima dessa ideia do Napoleão como um homem comum que chegou ao poder máximo da nação, que se autocoroou como imperador de França. No momento em que ele se autocoroa o imperador de França, a Revolução Francesa acaba. Até porque a Revolução lutou contra o quê? O poder de um imperador, o poder de um nobre. E quando volta-se à nobreza, acaba-se a Revolução Francesa. Então, por isso que a Revolução Francesa ela tem 10 anos de duração. Então vamos lá, professor. O senhor já falou da direita no poder, da extrema-direita no poder, da esquerda no poder. Cadê a extrema-esquerda, professor? Não estava aí na Revolução Francesa? Estava. Teve um grupinho, né, de pessoas ali que tentou fazer uma insurreição, uma conspiração. A conspiração dos iguais. Eles defendiam uma sociedade totalmente igualitária. Professor, já é comunismo? Sim, gente, está bem próximo, ó. Próximo, tá? Que é o Babeuf, que é o líder, né, dessa configuração dos iguais, né? Eles defendiam uma sociedade totalmente igual. Na Inglaterra, na Revolução Gloriosa, também tinha um grupo que em inglês se chama Levelers, niveladores, né, os niveladores sociais, que defendiam também um igualitarismo social, tá? Que são as origens ali prévias do comunismo. Catarina tá aí, minha amiga Catarina? Vamos lá. Catarina tá me pedindo muito que eu dê aula para vocês, faz parte do curso de vocês de filosofia, sobre o Thomas More, né? O Thomas More, no livro Utopia, ele defende uma sociedade igualitária, tá? Então, quando Marx criar o socialismo científico, a gente vai falar já já, ele tá lendo Rousseau, que é um igualitário, ele tá lendo Babeuf na França revolucionária, Conspiração dos Iguais, ele tá lendo os Levelers, né? Ele tá lendo Thomas More na Utopia, tá? Então ele vai construir o seu pensamento, né, nesse pensamento da extrema esquerda, que não chegou ao poder, claro, né, mas que houve ali uma manifestação, um movimento social, né, para tentativa de chegada ao poder desses igualitários. Então, gente, né, Kátia? Estou falando aqui do Thomas More, né, da importância dele para o pensamento que ficou conhecido como socialismo científico no século XIX, né? Então, gente, até aqui, deu para entender, então, por que na Revolução Francesa acontecem todos os arranjos políticos que vão acontecer no mundo posteriormente? A gente tem uma direita autoritária no poder, a gente tem uma direita liberal no poder, a gente tem esquerda no poder, a gente tem uma esquerda
mais revolucionária, mais igualitária, mais extremista, tentando chegar ao poder com Babeuf. Então, na França Revolucionária, nos 10 anos de Revolução Francesa, nós temos vários arranjos e várias possibilidades que vão voltar a acontecer no mundo. Todo mundo entendeu a origem dos termos direita e esquerda na política? Agora vamos viajar um pouco na história para ver se esses termos continuam sendo apropriados ou não. Tá? Então vamos lá. Quando Napoleão cai, em 1815, né, o que vai acontecer? Vai haver um retorno da briga, né, do fight, né, da porradaria entre o absolutismo, os reis vão ser restituídos na França, né, nos reinados italianos, nos reinados da Alemanha, né, que estavam tomados pelos exércitos de Napoleão, né, em Portugal, em Espanha, né. Vai haver uma volta de uma briga entre um absolutismo agora enfraquecido, tá? E um liberalismo e a burguesia que cada vez está mais forte e mais poderosa politicamente. Daí, na história, vocês estudarem, todo livro de história tem aquelas revoluções liberais, as de 30 e de 1848, de 1830 e 1848, nas quais as forças burguesas, né, as forças liberais, elas vão derrotar definitivamente o absolutismo, tá? E vão tomar o poder. Daí, a gente vai passar da sociedade da era das revoluções para a sociedade da era do... Calma aí. Da era do capital. Por que o Hobsbawm, ele tem uma sequência, gente, Hobsbawm, de 4 livros. Começando por esse aqui, que é a Era das Revoluções. Essa sequência de 4 livros fala do mundo contemporâneo. Essa da Era das Revoluções, tá? Essa da Era do Capital. Quando ele chega nesse livro aqui, ó, se a gente vê aqui, ó, a Era das Revoluções, de 1789 a 1848. A partir de 1848 até 1875 é a Era do Capital. O que quer dizer isso aqui? A era na qual a burguesia chega ao poder e se constitui definitivamente no poder. Então é a era no qual uma nova classe vai estar no poder, tá? Então, acabada esse fight, acabada a nobreza, né, vai existir um novo confronto social. Que confronto social é esse? O confronto social vai ser entre a burguesia, né, e as classes, né, que vão ser os trabalhadores. Então, o novo confronto do mundo contemporâneo, que é o confronto até hoje, né, é o confronto entre burguesia e trabalhadores. Vamos configurar isso aqui. Quem é a burguesia? A burguesia, ela é a dona dos meios de produção. Como assim, professor André? Então, o burguês, ele é dono, vamos dizer assim, do supermercado. Tá? Ele tem um supermercado. Ele tem ali o espaço, ele tem ali as mercadorias, né? Ele tem ali os computadores para as pessoas operarem, trabalharem, né? Então, ele é o dono dos meios de produção, da produção. Ele pode ser o dono da fábrica, tá? Vamos lá. Quem são os trabalhadores? São aquelas pessoas que só têm a ofertar a sua mão de obra, porque eles não têm o quê? Os meios de produção. O novo confronto do mundo vai deixar de ser, né, nobreza e burguesia e vai passar a ser o quê? Burguesia e trabalhadores, tá? Então, como que vai começar a funcionar? Todo mundo capitalista ele vai começar a funcionar dentro desse confronto entre as classes trabalhadoras e a burguesia. Então, vamos lá. A burguesia ela vai passar a ser o quê? A direita da política. E as classes trabalhadoras elas vão passar a ser o quê? A esquerda da política. Tá? Daí vão surgir diversos movimentos sociais e políticos no século XIX. Lembra? Vocês estudam lá em História aquele movimento social que os trabalhadores se revoltam, né, contra os burgueses, contra os donos de meio de produção e quebram as máquinas. Não é isso? Tá? É a luta de classes. Exatamente, João Vitor Martinez, é o conceito de luta de classes. Porque o Marx, ele entende a história como uma sucessão de brigas, de confrontos entre classes sociais. Lá no Antigo Regime, o confronto era entre a burguesia iluminista e o rei. Aí a burguesia iluminista, né, joga fora do jogo, né, a nobreza, tá, toma o poder, e o confronto novo passa a ser com quem? Com a classe operária, né?
Marx tem uma terminologia lá no Capital que ele diz assim: na sociedade, nada permanece como está, tudo se transforma, porque o novo é inevitável, o real contraditório. Caminhar de modo diferente inclui até o errar de caminho. Não tô lendo isso aqui em lugar nenhum não, tá, gente? Isso aqui eu gravei lá no Capital. O que ele está dizendo? Que na sociedade, através das lutas de classe, né, tudo se transforma. O novo é inevitável. Uma classe social sempre vai, né, empurrar outra classe social para fora do poder. E a luta de classes funciona dessa maneira. E caminhar de modo diferente inclui até o errar de caminho. Me lembre dessa frase quando eu chegar à União Soviética, ao socialismo, a experiência do socialismo histórico no século XX, tá? É uma frase aí interessante, né, para a gente lembrar, tá? Então, a sociedade, ela passa a funcionar com essas brigas, né? Então, nós vamos ter o movimento do ludismo, que é os trabalhadores quebrando as máquinas. Nós vamos ter o movimento das cartas, né? Que eles escreviam cartas para os patrões. Nós temos o socialismo utópico, né? Gente, isso é muito legal. Eu fico encantado com o socialismo utópico, porque o socialismo utópico, né? Ele é organizado pela própria burguesia, né, que são os donos das fábricas que querem dividir os seus ganhos, né? O Owen, né, na Inglaterra, e tem o francês também, depois eu vou lembrar que é o nome do Fourier na França, né? Esses donos das fábricas, eles querem formar uma sociedade mais justa, né? E dividem as suas produções com os seus trabalhadores, né? Dividem os ganhos com os seus trabalhadores. Socialismo utópico. Nós temos também, no século XIX, o socialismo científico, né, constituído por Karl Marx e Engels, né, o seu amigo lá, o Friedrich Engels, né? E nós temos também o socialismo cristão. Aí, ó, quem perguntou da Igreja Católica, né? Nós temos o socialismo cristão no século XIX, né? Que tenta também transformar aquela sociedade numa sociedade mais justa. Tá? E temos o anarquismo, né? Liderado muito por um intelectual russo chamado Bakhtin, né? O Bakunin, desculpa, né? Então nós temos o anarquismo também, que são esses movimentos de esquerda que durante todo o século XIX vão lutar pelos direitos dos trabalhadores, né? Pelas leis de trabalho, né? E por uma série de questões aí que são muito importantes historicamente, né? Pela construção de sindicatos, né? Pelas greves, né? E o Marx vai lançar um livro, né, junto com Engels, muito importante, que é o Manifesto Comunista. Tá? Boa noite, Wênia. Nunca tá atrasada, Wênia. Vamos participar da discussão. Dá para pegar a discussão e depois a aula vai ficar gravada, tá? Tranquila, amiga, tranquila, sem problema, né? Então vão surgir aqui uma série de movimentos que vão tentar contestar essa nova ordem, que é a Era do Capital, né? Que vão tentar contestar esse novo status quo, né? Essa nova sociedade na qual a burguesia agora sim está no poder. E a burguesia ela vai ser vista como algo ruim, né? Tanto que, olha só, gente, a gente tem na própria literatura, né, a poesia, né, a arte se colocando contra a burguesia, né? Olha aí, o ódio ao burguês, o famoso ódio ao burguês, o poema do Mário de Andrade, né? Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas. O que é o homem nádega, gente? Vou dar um pirulito aí para quem adivinhar. Vou dar um chocolate para quem adivinhar o que significa homem nádega. Isso é um xingamento que a gente usa. Filmes em inglês, então, nos Estados Unidos, aqueles filmes de Hollywood usam muito, né? Que é o famoso homem nádega, é o famoso bundão. Né? Ó, o homem curva, que os burgueses normalmente eles são retratados como pessoas gordas, né? O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro do muro sem pulos e gemem sangues de alguns 1000 réis fracos, para dizerem que as filhas da senhora falam francês e tocam printemps
com as unhas, né? Então eles, olha a arte se manifestando contra a burguesia, contra essa nova classe social que se apoderou, né, do mundo, do poder no mundo ocidental, né? Então a arte vai fazer as críticas aos burgueses. Gente, Machado de Assis, nas suas principais obras, ele vai fazer uma grande crítica, uma genial crítica à classe burguesa, né? Quais são as suas grandes obras, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas é um riquinho, é um cara da elite, que tem tudo. Aí, para sacanear, ele tem tudo, mas ele nunca teve um amor verdadeiro, né? Porque ele é burguês. Né? Olha o Machado de Assis fazendo grandes críticas. Né? Nós temos no Dom Casmurro a mesma coisa. O Bentinho é rico. Né? A Capitu, ela mora dentro da casa do Bentinho desde criança como uma espécie de agregada. Tá? Mas o que acontece com os personagens de Machado de Assis? Eles têm tudo, dinheiro, prestígio social, mas eles não têm o amor. Né? Eles não conseguem o amor. É uma grande crítica, tá? De Machado de Assis à burguesia, tá? Raquel Oliveira colocou aqui o bundão. Exatamente. Exatamente, né? Então, esse confronto entre, tá? O fight agora que a gente vai ter aqui vai ser entre a burguesia e as classes trabalhadoras, tá? Então, a gente vai ver associado aí, tá, o pensamento de direita associado à burguesia. Quem é que vai constituir esse pensamento de direita no século XIX? Um grande economista do século XIX que vai dar, né, vai dar ideologia e vai dar também pensamento teórico ao que ficou conhecido como liberalismo, né, liberalismo econômico, que é o Adam Smith, né, no seu livro lá da Riqueza das Nações, tá, do início do século XIX. E o Marx vai estar respondendo no Capital, em boa parte do Capital, ao Adam Smith. Tá? O Adam Smith ele vai defender que o mercado, né, ele deve regulamentar a sociedade. Tá? Esse é o liberalismo econômico típico do pensamento de direita do século XIX, do início do século XIX até metade, né, do século XIX, até meados do século XIX. Né? Então, a direita também tem os seus representantes, tá? Intelectuais e teóricos. Adam Smith de um lado e Karl Marx de outro. Vamos fazer um resumão assim, né, para a gente entender melhor. Tá? E no final do século XIX, isso eu já falei aqui diversas vezes para vocês, tá? Vai surgir o pensamento eugenista do racismo científico, que vai dar margem à construção do racismo da extrema-direita, tá? Que está associado lá na frente ao nazifascismo. Tá? Está associada à ideia de que o branco é melhor, do que o homem é melhor do que a mulher, esse pensamento patriarcal, autoritário, ao racismo, né, do branco, o branco ser uma raça melhor, né, mais evoluída. A ideia de evolução é típica do século XIX. Gente, as religiões kardecistas surgem no século XIX associadas à ideia de evolução. Tá? É o darwinismo, né, evolutivo. Tá? Então, o que vai acontecer? Esse pensamento de extrema-direita ele vai surgir no imperialismo, no retrato que eles fazem contra a África. Vão surgir revistas, né, importantes de conhecimento geográfico, como a National Geographic, né, que no final do século XIX ela tem todo um viés, gente, racista, tá? Depois é que ela se transforma nessa revista ambientalista, legal, né? Mas ela tinha todo um comprometimento ideológico com a direita racista, tá? Que vai dar origem ao nazifascismo. Indiquei para vocês já, eu lembro aqui, 2 filmes importantes. Arquitetura da Destruição, falei até com o Martinez, né, o João Vitor, né? Arquitetura da Destruição, que vai explicar as origens do pensamento, né, nazista de extrema-direita, junto com as teorias raciais do século XIX, e o filme Homo Sapiens, desse mesmo autor do Arquitetura da Destruição, que é o Peter Corren, tá? Que também vai falar das origens do pensamento racial que vão culminar com o nazifascismo. Agora eu estou dando uma porrada aqui em um monte de gente que diz que o nazismo, né, ele é de esquerda. Nazismo não é de esquerda, é de extrema direita. Tem origem nos pensamentos imperialistas da extrema direita que controla o poder durante o imperialismo europeu e norte-americano, né, e japonês também. Os japoneses são extremamente racistas, né, quando eles surgem enquanto nação no século XIX, né, na era Meiji, eles são extremamente racistas. Né? E eles forjam esse pensamento de extrema-direita no final do século XIX. Tá? Então não tem essa. Nazifascismo é direita.
É extrema direita, mas é direita. Tá? Eles controlam o poder e os meios de produção. Qualquer regime nazi-fascista, eles têm associação com quem? Com a primeira classe que eles se associam, com a burguesia. É óbvio, gente. E outra coisa, não dá para o nazismo ser de esquerda se o nazismo e o fascismo, eles são forças que lutam contra os comunistas, contra a esquerda, né? Contra o socialismo, né? Contra os regimes socialistas. Então eles são inimigos da esquerda e não esquerda. Deu para entender? Tá, então já batemos aqui, quebramos qualquer possibilidade dessa associação que é feita hoje em dia, né? Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Emanuele colocou aqui: professor, se a arte era a favor da esquerda, como a sociedade virou uma sociedade de consumistas? O consumismo, né, essa ideia de consumismo, Emanuele, ela está muito ligada ao final do século, já ali, século XX, né, lá nos anos 70, 80, quando você tem uma constituição, por exemplo, de uma sociedade americana, o consumismo está muito ligado ao domínio dos Estados Unidos no mundo, né? Que se dá a partir do final da Primeira Guerra Mundial e esse estilo de vida do American Way of Life, né? O consumismo está muito ligado à história dos Estados Unidos, que é um país que se construiu historicamente com uma força de uma classe média muito forte. Né? É interessante o seguinte, vocês vão conseguir entender isso se vocês lerem um autor chamado Tocqueville, que ele vai explicar os Estados Unidos. O Weber também explica os Estados Unidos, né? Enquanto uma potência econômica, um país diferente. Tá? Nos Estados Unidos, você tem um grande país forjado no poder da sua própria classe média que consumia a sua produção. Né, a partir do Fordismo, no século XX, né, essa coisa toda. Então, o consumismo está associado muito mais às classes médias, né, americanas. Né? Tanto que, se você reparar, Emanuele, nos Estados Unidos você não tem partido trabalhista. Né? Você não tem organizações sindicais trabalhistas. Não tem. Até hoje, nunca foi da tradição da história dos Estados Unidos. Né? Você não tem quase não tem nem informação de Partido Socialista, né? Na verdade, eles morrem de medo, né? De qualquer coisa ligada ao vermelho, né? Às esquerdas, né? Você tem alguns momentos, algumas cidades governadas por prefeitos, né? Socialistas, mas são exceções num conjunto geral, tá? Emanuele, sua pergunta é muito boa, mas aí eu teria que contar toda a trajetória dos Estados Unidos, né, economicamente. A Fran colocou aqui: Hitler era super inteligente e utilizou elementos socialistas para atrair as pessoas. Exatamente. Eu vou falar disso já, Fran, porque olha só, quando o Hitler, né, e o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos, quando eles constituem o New Deal, né, a nova política econômica, né, eles copiam o modelo soviético, que é o modelo de crescimento quinquenal. E o Hitler, tá, Fran? Ele usa todo o modelo de organização estatal soviético, mesmo sendo inimigo, né, da União Soviética, apesar de que, né, Fran, antes da guerra ele faz um acordo com o Stalin. Né? Eles assinam um acordo de não agressão, tá? Mas depois esse acordo é rompido porque, historicamente, os regimes de extrema-direita são contra os regimes de extrema-esquerda. Mas é uma questão muito boa que você trouxe, Fran, muito boa. O Júnior colocou aqui: em qual situação se permite o uso do termo nazifascismo ao invés de fascismo ou nazismo? Perfeito, Júnior, perfeito. Já vou responder a sua questão agora mesmo. Vamos lá. O que existe, de uma maneira geral, são os fascismos, tá? O nazismo é um tipo de fascismo, tá? Não tem aquela regra lá da matemática que todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado? Todo nazismo é um tipo de fascismo, tá? Mas nem todo fascismo, né, é nazismo. Né? Então, todos esses regimes são chamados de fascistas. Tá? O fascismo ele surge originalmente na Itália, mas a gente dá esse nome a um grupamento de expressões, né, de pensamentos políticos, expressões, opiniões políticas de extrema-direita. O nazismo ele é específico da Alemanha, até porque o nazismo ele tem uns componentes, Júnior, diferentes do fascismo, sobretudo a questão racial. O fascismo italiano ele não tem esse componente racial. O nazismo alemão ele tem essa ideia de raça superior,
né, dessa raça ter que controlar um território, tá? Então, por isso, Júnior, que é muito interessante, né, a gente está vivendo esse momento, né, de crítica aos governos de extrema-direita. O Brasil hoje é governado pelo um governo de extrema-direita, né? Os Estados Unidos hoje são governados por um governo de extrema-direita, né? Então, o que a gente chama? O que a gente tem aí na foto aí dos Facebooks, né? Somos contra o fascismo, né? E não necessariamente contra o nazismo. Deu para entender, Júnior? Então, a gente critica o fascismo, porque esses tipos de regime de extrema-direita, todos eles são fascistas. Tá? Alguns são nazistas porque são específicos, né? Nazismo no Brasil não ia dar muito certo, né? Até os integralistas entenderam isso, né? De Plínio Salgado nos anos 30. Por que não daria certo o nazismo no Brasil, né? Porque nós somos uma nação miscigenada, né? Como que você vai criar um componente de superioridade racional, tá? Deixa eu ver a pergunta da Wenny aqui. Também tenho essa dúvida de fascismo e nazismo. Deu para entender, Júnior e Wenny? Deu para explicar? Tá? Emanuele perguntou aqui: Hitler sabia que os alemães eram preconceituosos no caso da divulgação e marketing de propaganda para ajudar nas suas campanhas para continuar no poder. Exatamente. Não, gente, todo governante fascista, né, e nazista, ele sabe mexer com os componentes emocionais de um país para lidar com os componentes emocionais desse país. Quer ver, olha só. Por que o Bolsonaro tem essa habilidade, gente? Ele diz coisas que são, assim, total pra gente que é né, progressista, né? A gente fica assustado né, com a maneira que ele articula frases racistas, frases misóginas, mas no fundo, ele sabe que o brasileiro é misógino, que o brasileiro é racista, como o Trump, gente, semana passada. Né? Estão acontecendo diversos protestos nos Estados Unidos e o Trump, todo momento, ele pega frases da Ku Klux Klan. Né? Como o Bolsonaro pega frases que eram usadas durante a ditadura militar, frases racistas, frases misóginas. Né? Ele sabe como usar, porque ele sabe que a população brasileira ela tem uma identificação mais conservadora. Né? Então, assim, o brasileiro, desde que você não mexa, né, com o bolso dele, né? Você pode. Isso aí é uma piada dele. Ele é apenas um carinha, né, dos anos 60, né? Ele é só um cara mais antigo, como a Regina Duarte falou do Bolsonaro, né, gente? Então, o brasileiro ele tem essa tendência mesmo, tá? A gente não se assustar com frases racistas. Por isso que a gente fica assustado quando o Bolsonaro se coloca contra os gays, contra as mulheres, né? E a gente fica assim, porra, como que o povo pode aceitar isso? O povo, infelizmente, é misógino e compartilha disso. E essas lideranças sabem disso, sabem mexer com essas técnicas emocionais. E como a própria Fran colocou aqui, a Emanuele colocou aqui, o Hitler tinha essa habilidade como ninguém. Gente, o Hitler era um excelente discursista. Vou pegar o cinema aqui para dar uma sugestão de filme para vocês, tá? Vejam O Grande Ditador, tá até ali atrás, ali do Charlie Chaplin, né? Vejam O Grande Ditador do Charlie Chaplin. O Chaplin, ele sabe pegar, o Chaplin entende que o Hitler era um cara que dialogava com o povo alemão de uma maneira que poucos dialogavam. Gente, o Hitler era amado no seu tempo. A gente odeia o Hitler, a gente associa o Hitler hoje, mas na época, isso é importante em história, né? A gente não ser anacrônico. O que é anacronismo? É você julgar que o Hitler era ruim pelos olhos de hoje, e não pelos olhos de ontem. Deu para entender? Tá? Então, sempre olhando para os olhos da época, né? Tá? Então, o João Vitor colocou aqui, fascismo é matriz para nazismo, exatamente, né? O fascismo é a matriz, né? Do fascismo vai surgir o nazismo, vai surgir o franquismo, vai surgir o pensamento de superioridade racial no Japão, da era Meiji, né? E também dos anos 30 e 40. Os japoneses são super racistas, né? Eu já falei isso para vocês aqui, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, essa extrema-direita vai surgir nessa época aqui, nos anos 20, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, gente, ela não é uma guerra ideológica, ela é uma guerra por território, uma guerra imperialista, dinheiro, território, poder, matéria-prima. Ela é uma guerra imperialista, tá? E a Revolução Russa vai forjar a primeira experiência do socialismo histórico, né, do mundo, tá? Nós vamos ter uma nação.
É claro que existiu a Comuna de Paris, né, a famosa Comuna de Paris no século XIX, né, mas foi uma experiência menor em Paris. O primeiro país a se tornar efetivamente socialista, efetivamente ser controlado pela esquerda, é a União Soviética, tá? E dentro da União Soviética, aí, gente, a gente tem que dar a mão à palmatória, tá? Uma vez eu fui dar uma aula numa faculdade sobre isso, o pessoal da esquerda ficou extremamente revoltado comigo. Mas se a gente está falando da extrema-direita, a gente tem que falar também da extrema-esquerda, tá? O que vai acontecer? A Revolução Russa, por uma série de circunstâncias, que eu não vou falar aqui, porque eu teria que dar aula só sobre a Revolução Russa, né? Ela vai culminar com poder muito centralizado na mão de um líder, que é o Stalin. Tá? Que vai configurar, Stalin vai ficar muitos anos no poder. Né? Acho que ele morre em 1955 ou 54, se eu não me engano. Ele fica desde ali de 1920 até 1955. E o stalinismo, né, essa experiência do socialismo stalinista, esquerdista, tá? Ele é de extrema esquerda. Gente, infelizmente, a gente tem que dizer isso aqui, tá? Dentro da União Soviética, de extrema esquerda, você tinha campos de concentração. Isso não estou inventando, tá? Isso a gente tem que encarar. Mesmo que a gente seja de esquerda, progressista, a gente tem que encarar isso, tá? E que gerou regimes de total controle de uma extrema esquerda, que é uma ditadura. Então, olha só, gente, ditadura é um estilo de governo. Vamos aprender uma coisa aqui? O que configura uma ditadura? Tem uma coisa simplesinha para vocês entenderem. Lembra que eu falei dos 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário? Sempre, numa ditadura, o poder executivo ele tem mais poder. Tá? Então, o que esse pessoal que está aí, que está lutando contra o STF, a favor do retorno do AI-5, né? O que eles querem? Eles querem extinguir o Poder Judiciário, o STF, eles querem extinguir a Câmara Legislativa, eles são contra o Rodrigo Maia, né? E querem dar mais poder ao Bolsonaro. Isso é uma configuração de uma ditadura. Tá? E as ditaduras elas podem ser de direita ou de esquerda. Hoje nós temos, por exemplo, uma ditadura fortíssima na Coreia do Norte, que é uma ditadura que teve origem, tá? Num pensamento stalinista, de Estado stalinista, né, configurado, tá? E olha só, eu não sei porque que muita gente da esquerda hoje chia quando nós historiadores falamos isso, né? Até porque a própria esquerda nos anos 50 discutia isso. Eu vou explicar isso para você aqui, a formação da nova esquerda. Se nós estamos associados e temos orgulho de estarmos associados à esquerda e às forças progressistas, nós estamos associados não à esquerda stalinista, mas à esquerda, a nova esquerda que surge nos anos 50, que eu vou contar já já. Tá? Deixa eu só olhar aqui as questões de vocês. Tá? Na década de 30, o Hitler, o Helder colocou aqui, era um deus na Alemanha. Exatamente, ele era queridíssimo, né? E boa, João Vitor. Então Stalin morre em 53, né? Por isso que acho que o extremo de qualquer coisa é ruim. Sim, Emanuele, né? Concordo contigo, tá? Tudo que é muito extremista, eu particularmente considero assim também, tá? Sem pudor nenhum de qualificar aqui o debate, tá? Então vamos lá. Então o que vai acontecer, tá? O mundo vamos chegar ao final da Segunda Guerra Mundial, tá? E o mundo, quem vão ser os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial? União Soviética e Estados Unidos, tá? E o mundo vai se bipolarizar na Guerra Fria. Estados Unidos vão controlar, né, a parte capitalista do mundo e a União Soviética vai controlar a parte socialista do mundo, tá? O que vai acontecer? A morte de Stalin vai provocar uma grande tensão, uma crise na esquerda internacional. Já o João Vitor trouxe aqui para a gente a informação, Stalin morre em 1953, tá? Então, no meio da Guerra Fria, o que vai acontecer? Quem o sucede no poder, que é o Khrushchev, ele vai abrir todos os arquivos históricos da União Soviética dominada pelo Stalin e vai revelar para o mundo os crimes cometidos por Stalin, inclusive os campos de concentração, os gulags, né, que existiam na Rússia, ao norte da Rússia, e tudo que Stalin fez para controlar os seus inimigos políticos, que é uma característica de toda ditadura, que é tentar dar fim, exterminar os regimes
políticos, os opositores políticos, perdão. Né? Então, o que vai acontecer aqui? A esquerda universal, né, ela vai se reunir e vai formar um novo tipo de consciência esquerdista, que está ligada, aí sim, a outras questões e não tendo mais a União Soviética como modelo para essa esquerda. Tá? Grandes intelectuais, tá? Como Sartre, né? Nós vamos ter ali o Derrida, né? Eles vão estar discutindo como que se forma esse pensamento dessa nova esquerda, que vai se preocupar agora com problemas ligados ao meio ambiente, problemas ligados à emancipação feminina, problemas ligados, né, ao patriarcalismo e ao domínio dos homens. Então, eles vão começar a fazer essas críticas. É o que a gente vai chamar de nova esquerda, New Left, né, Review, que é o tipicamente produzida nos anos 20. Tá? A esquerda vai passar por esse processo, né, de se repensar. Gente, todo grupo político tinha que se repensar. No Brasil, infelizmente, a nossa esquerda, se ela não se repensar, a direita vai ficar no poder por muitos e muitos anos. Já estou fazendo aqui uma previsão, infelizmente, muito ruim. Tá? O que vai acontecer? Vai também acontecer uma revisão na direita. Por quê? Vão ter alguns momentos da Guerra Fria que vão ser muito importantes para isso. Um momento muito importante para isso é a Guerra do Vietnã e a crise do imperialismo americano. Por quê? Gente, a Guerra do Vietnã é o primeiro confronto, né, conflito internacional transmitido ao vivo pela televisão. Né? E os Estados Unidos eles vão sair derrotados não militarmente, mas moralmente do Vietnã. Eles vão sair do Vietnã, não vão conseguir se impor no Vietnã e vão sofrer grandes perdas. E isso tudo vai estar sendo gravado ao vivo e sendo colocado nas suas TVs, o que vai gerar um reboliço dentro do próprio Estados Unidos, né? Da opinião pública interna dos Estados Unidos. E a direita também vai ter que se rever. E a direita vai fazer a sua revisão apenas nos anos 80, tá? Ela vai surgir o que a gente vai conhecer aqui como nova direita. O pessoal da direita não gosta, tá, desse termo, não, porque eles dizem que nós, né, progressistas, é que associamos eles a esse termo, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. Dei aula a manhã inteira, aí eu fico sem voz. Eles não gostam muito desse termo, não, tá? Mas é um termo que a gente atribui para explicar, tá, o que seria essa nova direita. Mas vamos lá. Falando aqui da nova esquerda que vai surgir no mundo, né? São os movimentos feministas, os movimentos negros, né? Os movimentos estudantis, os movimentos ambientalistas, os movimentos anticolonialistas. Né? Nós temos vários países, gente, que se tornam independentes após a Segunda Guerra Mundial. Né? Países como Angola, que se tornam independentes de Portugal. Isso aí, gente, quem vai fazer o UERJ, o anticolonialismo, ele é muito importante na prova da UERJ. Lembrando a vocês que ano passado, né, Giovana, nós estudamos o Mia Couto, né, para a prova específica da UERJ, tá? O anticolonialismo, ele é muito importante nesse debate aí, tá? Da nova esquerda, certo? Forças, representantes do feminismo. Nós temos a Angela Davis, né? Tanto do feminismo quanto do feminismo negro. Né? Movimento negro, nós temos o Martin Luther King, Nelson Mandela, né? Grandes expressões do movimento negro. Os movimentos estudantis que pipocam no Brasil da ditadura militar, também no mundo inteiro, né? De uma certa maneira. Pensamento ambiental, que é típico dessa época. Né? Gente, a Guerra Fria gerou uma quantidade de armas nucleares tão grande, né, que o planeta poderia ser destruído cerca de 45 vezes se essas armas não fossem diminuídas. Então, ou você ia controlar, né, ambientalmente as superpotências, ou o mundo acabaria, a gente não estaria aqui nessa aula, né? Sei lá, né? Nem as baratas estariam no planeta, né, gente? Então, pensamento ambientalista, ele é típico também dessa época, dos anos 70. Né? Vão surgir movimentos como Woodstock, né? Sexo, drogas, rock and roll, os movimentos de resistência, né? É proibido proibir. Vão surgir ali a literatura marginal, né, do Hélio Oiticica, enfim, né, tudo que está ligado a essas forças da nova esquerda, tá? Nos anos 80 vai surgir o neoliberalismo, né, sobretudo capitaneado pela Margaret Thatcher na Inglaterra,
tá? E que vai lançar aí essa ideia de novo liberalismo, né? O que seria o novo liberalismo? Seria, mais uma vez, né, os países, né, e a direita dizendo que tudo deve ser entregue ao mercado, tá? Nessa ideia aí de novo liberalismo dos anos, sobretudo dos anos 80 e início dos anos 90, isso ganha muita força. Por quê? Porque em 1989 é colocado à prova e colocado ao fim a experiência do socialismo soviético. A União Soviética acaba em 1989, o Muro de Berlim acaba em 1989, a Alemanha se reunifica em 1989 para 90, né? E a experiência do socialismo histórico acaba com a União Soviética. Bom, como Marx disse, né? Tudo se transforma, nada permanece como está. Caminhar de modo diferente inclui até o errar de caminho. Socialismo histórico, ele tem uma experiência trágica no mundo, né? E é uma questão, uma reflexão que a gente precisa fazer. Tá? Mas isso não quer dizer que todo governo, né, de ordem socialista seja necessariamente ruim. Tá? Ruim talvez sejam as escolhas dos agentes históricos. Né? Deixa eu ver as dúvidas aqui de vocês. A Primavera dos Povos, né? Primavera Árabe faz parte também. Né? João Vitor, você trouxe uma João Vitor Martinez, você trouxe uma questão muito importante. Esses países, por exemplo, vale a pena vocês estudarem a Revolução Iraniana. O Irã era um dos países mais progressistas do mundo nos anos 70. A Revolução Iraniana é de 1979, né? A gente não pode ligar necessariamente, tá, os países muçulmanos a regimes atrasados, né? O Irã era um país super, né, progressista, até você passar ali pela Revolução Iraniana de 1979, né? Perfeito, né? A Primavera Árabe. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa, João. Vou passar a pergunta para você. Porque, na verdade, há dois movimentos de Primavera Árabe. Tá? Um mais recente, que está ligado ali a 2012, 2013, e também a Primavera Árabe dos anos 70. Qual é o que você ficou em dúvida? Tá? Deixa eu ver aqui o Helder, enquanto isso. O Lenin vem... Luísa, desculpa só estar te respondendo agora. O Lenin, ele vem antes do Stalin. O Lenin é o primeiro grande líder da Revolução Russa. Né? O seu corpo ainda está embalsamado lá no Kremlin, né? Em Moscou. Então, o Helder colocou aqui, eu vi um documentário da Guerra do Vietnã e as armadilhas que eles fizeram. Exatamente, né? Professor, eu acho irônico um partido colocar o conservador e o neoliberal no poder ao mesmo tempo. Isso são contradições, né? Gente, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês, enquanto... os dos anos 70. Já vou te responder, João. Só mostrar aqui uma coisa para vocês, que não vai dar tempo hoje. Vocês sabem que eu tenho que sempre encerrar a live no máximo 8h30, né? Por conta do meu encontro com o pessoal do pré. No Zoom, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que eu fiz esse quadrinho, e a gente pode discutir isso em outro momento. De repente, na live da semana que vem. Já temos material para a live da semana que vem. Porque eu queria discutir isso aqui com vocês. Né? Eu queria discutir mais o Brasil. Agora que vocês já conhecem, né, as origens do termo direita, esquerda, extrema-direita, centro, né? Centro, enfim. Eu fiz esse quadro aqui, que eu vou estar disponibilizando para vocês aí no Drive, tá? Que é o caso do Brasil. Como que se organizam os partidos no Brasil? Aqui é o centro, estão aqui, ó, o MDB, o PTB, a esquerda, tá? PT e PDT, a extrema esquerda, PSTU, PCO, PCB, né? A direita, PSDB, a extrema-direita, PSC, PP, PSL, Patriotas, tá? Os representantes são o Jair Bolsonaro, da extrema-direita, né? É o Temer aqui no centro, tá? Eu construí também aqui, eu coloquei alguns partidos que seriam meso na política, né? Que seriam o meio ali, né? Que são aqui o PSOL, a Rede, né? O Partido Novo, né, que é uma coisa meso, ou seja, ele está entre o centro e a direita, o centro e a esquerda, né, para a gente discutir essas questões no Brasil. Não vai dar tempo da gente fazer isso aqui hoje, mas vocês já conhecendo todas as origens históricas dos termos, essa discussão vai ficar bem qualificada semana que vem. O que vocês acham da gente fazer essa discussão só do Brasil semana que vem? Aí eu posso falar para vocês
da nova república, começando lá com a Constituição de 1988, com o Collor, a primeira eleição do Collor. Aí vamos falar do governo Fernando Henrique, dois governos Fernando Henrique, dos governos Fernando Henrique. Vamos falar dos governos Lula, governo Dilma, Temer e Bolsonaro. O que vocês acham para a semana que vem? Ficaria legal discutir a nova república e os termos, né, centro, esquerda, direita no Brasil da nova república, ou seja, no Brasil atual. O que vocês acham? Ótima ideia? Né? Porque eu acho que agora a gente já tem uma qualificação do debate. Né? A gente já conhece os conceitos. Né? Então, isso, né, nos possibilita qualificar esse debate. Né? A Emília colocou aqui, o pessoal da sua live é muito inteligente, eu estou entendendo, mas não consigo formular perguntas. Beleza, bacana, Emília, mas pode formular com calma e você pode, de repente, Emília, trazer nas próximas lives. Né? Então, a ideia foi boa, beleza. Então, só para responder o João Vitor, tá? Essa primavera árabe, João Vitor, dos anos 70, ela está ligada, sobretudo, a alguns países, né, que vão tentar romper. Aí a Primavera Árabe, né, ela tem uma questão muito específica de nacionalismo árabe, tá? É que eles vão tentar romper com a influência dos Estados Unidos, né, pela questão do petróleo, especificamente. Né? Então, por exemplo, quer ver? Na guerra entre Irã e Iraque, isso é muito interessante, João Vitor, na guerra entre Irã e Iraque, os Estados Unidos eles estão ao lado do Iraque. Né? E depois, anos depois, os Estados Unidos vão, né, matar o Saddam Hussein. Eles vão apoiar o Saddam Hussein, depois vão matar o Saddam Hussein. Né? Então, eles vão ter toda uma mentalidade de construção da nova Persépolis, né, que é a cidade árabe. Todo o nacionalismo, né, ele tem esse lado de você querer voltar a um tempo mítico, né, original. Tá? E para os árabes é a Persépolis, né, a cidade árabe perfeita, né, que chegou a dominar o mundo durante boa parte da humanidade do mundo antigo. Né? E eles vão ser anti-ocidentais, tá? Anti-americanos, né? Eles fazem grandes críticas aos Estados Unidos, né? Essa coisa toda. Tá, João? Depois eu te passo aí leituras específicas sobre a Primavera Árabe, que são questões mais específicas em si. Não tem, João, nenhuma efeméride para árabes esse ano, né? Até porque ano passado poderia cair muito em vestibular a questão da Revolução Iraniana por ser 1979 e 2019. Né? Lembrando a vocês que efemérides são datas comemorativas na história, né? Que caem muito em vestibular. Tá? O Júnior perguntou aqui, professor, seria possível um dia o capitalismo falhar como o comunismo, como outro modelo econômico tomando seu lugar? Júnior, segundo o Marx, sim. Né? Porque o Marx imagina que em algum momento o capitalismo ele vai acabar. Né? Enquanto o modelo produtivo ele vai acabar. Tá? Seria possível sim. Hoje nós temos um mundo, né, gente, polarizado entre os poderes de Estados Unidos e China. Uma aula interessante também seria sobre China, tá, gente? A China hoje ela é a grande oficina do mundo, né? E um país aí que dita questões internacionais muito importantes, né? E fica sempre aquela perguntinha: a China é um país socialista ou não? Não vou responder agora, tá? Não teria condição nesse momento de discutir. Eu mesmo faço a pergunta para eu refletir, mas por enquanto eu não vou me arriscar a responder, não. Tá bom, gente? Então, encerrando a live aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que foi muito produtivo, né, para a gente entrar em debates aí políticos, sabendo as origens dos termos, né, sabendo essas origens. E, foi muito bacana, gente. Muito bacanas mesmo, as perguntas muito qualificadas. Né, vocês são muito qualificados e vocês estão prontos, né, para debater isso no dia a dia, né, e vão ficar mais prontos semana que vem ainda. Tá bom? Grande abraço, galera! Fiquem com Deus. A China é a grande oficina do mundo hoje, né? A fábrica do mundo, né? A grande fábrica do mundo. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Pessoal do Pré, vou estar lá com vocês já, 8h40, tá? No Zoom, para a gente discutir técnicas de construção de redação. Beijos em todos. Fiquem com Deus. Tô com saudade da nossa vida normal, né? Mas a presença de vocês aqui, esse debate, me enriquece muito como pessoa, né? E torna a minha solidão um pouco mais viável em tempos de isolamento social. Beijo em todos. Fiquem com Deus. Vou fechar aqui, tá?